20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Aquela espécime que Conselho trouxera pertencia à mais bela das 8 variedades que encontramos na Papuásia e ilhas vizinhas. Era o Paradiseídeo, conhecido como esmeraldino, um dos mais raros. Media 3 decímetros de comprimento. A cabeça era relativamente pequena, os olhos igualmente pequenos, acomodavam-se perto da abertura do bico. Exibiam uma maravilhosa combinação de tons amarelo no bico, marrom nas patas e unhas. As asas cor de avelã e púrpura nas pontas, amarelo claro na cabeça. E no dorso do pescoço, esmeralda no papo e castanho escuro na barriga e no peito. Duas hastes córneas e flexíveis erguiam-se acima de sua cauda, prolongando-se em longas plumas levíssimas, de uma delicadeza admirável, o que dava o toque final nessa maravilhosa ave que os nativos apelidaram poeticamente de ave do sol. Tudo o que eu queria era levar aquele soberbo espécime dos paradiseídeos para Paris a fim de doá-lo ao jardim zoológico, que não possui nenhum vivo. Quer dizer que é muito raro? Perguntou o canadense, no tom do caçador que estima bem pouco a caça do ponto de vista da arte. Raríssimo, Ned Land, e sobretudo dificílimo de ser capturado vivo. A propósito, mesmo mortas, essas aves continuam objeto de um intenso comércio. Daí os nativos terem passado a fabricá-las como fabricamos pérolas ou diamantes. O quê? Admirou-se Conselho. Eles fabricam aves do paraíso falsas? Foi exatamente o que eu disse, Conselho. E o patrão conhece o procedimento dos indígenas? Perfeitamente. Na época das monções, leste, os paradiseídeos perdem as magníficas plumas que ornamentam sua cauda, chamadas pelos especialistas de subalares. São essas plumas que os falsificadores de aves recolhem e enxertam com habilidade em alguma pobre maritaca previamente mutilada. Em seguida, tingem a sutura, invernizam a ave e expedem os produtos dessa peculiar indústria para os museus e colecionadores da Europa. Que estranho, vibrou Ned Land. Se não é a ave, não deixam de ser suas penas, e, contanto que o espantalho não se destine à mesa, não vejo nada de mal nisso. Se eu satisfiz meu desejo com a posse daquele paradiseídeo, e mesmo não aconteceu com o canadense. Por sorte, lá pelas 2 da tarde, Ned Land abateu um magnífico porco do mato, o barutang dos nativos, animal que veio muito bem a propósito. Enfim, tínhamos carne de quadrúpede. Ned Land não cabia em si de contentamento depois do tiro do fuzil, e o porco, de fato atingido pela bala elétrica, caíra fulminado. O canadense destrinchou e limpou, após ter retirado meia dúzia de costeletas para grelhar no jantar. Em seguida, prosseguimos com a caçada, em que não faltaram proezas da parte de Ned Land e Conselho. Com efeito, ao procederem a uma batida nos arbustos, os 2 amigos desentocaram um bando de cangurus que fugiram saltando sobre suas patas elásticas, mas não rápido o suficiente para escapar da cápsula elétrica. Ah, professor! Exclamou Ned Land, com toda a empolgação do caçador. Que peça maravilhosa! Imagine só, ela assada no vapor. Que banquete para o Nautilus! 2, 3, 5 no chão. E quando penso que devoraremos toda essa carne, que aqueles imbecis a bordo não terão sequer uma migalha. Não duvido que nosso excesso de sua alegria, se não falasse tanto, o canadense teria massacrado todo o bando. Mas ele contentou-se com uma dúzia desses interessantes marsupiais que formam a primeira ordem dos mamíferos aplacentários, como nos ensinou o Conselho. Os animais eram de pequeno porte,
de uma espécie conhecida como cangurus-coelhos, que se entocam geralmente no oco das árvores e são extremamente velozes. Entretanto, se por um lado são de um tamanho muito pequeno, por outro fornecem uma carne extraordinariamente boa. Ficamos bastante satisfeitos com os resultados da caçada e o felizardo Ned Land já planejava voltar no dia seguinte à Ilha Encantada, da qual pretendia extinguir todos os quadrúpedes comestíveis, mas não sabia o que o esperava. Às 6 da tarde, estávamos de volta à praia. O Scaler continuava no mesmo lugar. O Nautilus, qual um comprido destroço, flutuava por entre os recifes às 2 milhas da praia. Ned Land, exímio cozinheiro, concentrou-se imediatamente na grande questão do jantar. As costeletas de bariutang, grelhadas na brasa, logo espalharam um aroma delicioso, perfumando a atmosfera. Agora percebo que me deixei arrebatar como canadense. Eis-me em êxtase diante de um porco grelhado. Que os leitores me perdoem, como perdoe a mestre Ned Land pelos mesmos motivos. Resumindo, o jantar foi excelente. 2 torcazes completaram o extravagante cardápio. A massa de sagu, a fruta-pão, mangas, meia dúzia de abacaxis e água de coco fermentada fizeram nossa alegria. Acho, inclusive, que as ideias de meus dignos companheiros já não apresentavam toda a clareza desejável. E se não retornássemos ao Nautilus esta noite? Sugeriu o conselho. E se não voltássemos nunca mais? Acrescentou Ned Land. Naquele momento, uma pedra caiu aos nossos pés, ceifando pela raiz a ousadia do arpoador. Sem nos levantarmos, voltamos nossos olhos para a mata. Enquanto eu levava minha mão à boca, a Ned Land já chegara dele. Uma pedra não cai do céu sozinha, disse Conselho. Ou então merece o nome de aerólito. E eis que uma segunda pedra, perfeitamente redonda, arrancou uma saborosa coxa de torcais da mão de Conselho, dando ainda mais peso àquela observação. Levantamo-nos os 3 e, com os fuzis nos ombros, nos preparamos para responder a um eventual ataque de selvagens. Serão macacos? Perguntou Ned Land. Quase, respondeu o Conselho. São selvagens. Ao Scaler, bradei, correndo para o mar. De fato, só nos restava bater em retirada, já que cerca de 20 nativos, armados com arcos e fundas, apareciam a apenas 100 metros da orla da mata que escondia o horizonte do lado direito. O Scaler encontrava-se encalhado a 20 metros de onde estávamos. Os selvagens aproximavam-se lentamente, embora esbanjassem as demonstrações mais hostis. Choviam pedras e também flechas. Ned Land recusava-se a abandonar suas provisões e, apesar da iminência do perigo, conseguiu fugir com certa rapidez, sobraçando o porco de um lado e o canguru do outro. Levamos 2 minutos para chegar à praia, carregar o Scaler com as provisões e as armas, empurrá-lo para o mar, montar os remos, foi tudo uma questão de instantes. Não havíamos percorrido 400 metros quando uns 100 selvagens, berrando e gesticulando, entraram na água até a cintura. Esperei que aquela aparição atraísse alguns homens do Nautilus à plataforma, mas não. A imponente embarcação, deitada a largo, permanecia absolutamente deserta. 20 minutos depois, subimos a bordo do Nautilus. Os açapões estavam abertos e, após atracar o Scaler, vimos-nos dentro do Nautilus. Alçapões. Desci ao salão, onde ressoavam alguns acordes. O capitão Nemo, curvado sobre o órgão, achava-se mergulhado num êxtase musical. Capitão, interpelei-o. Ele não me ouviu. Capitão, repeti, tocando-o com a mão. Assustado, ele se voltou e respondeu.
Ah, é o senhor, professor Aronnax. Bons ventos o trazem. Fez boa caçada? Herborizou com sucesso? Sim, capitão, admiti. Mas infelizmente trouxemos junto conosco um inquietante bando de bípedes. Que tipo de bípedes? Selvagens. Selvagens, respondeu o capitão Nemo, num tom irônico. Então o professor se espanta de encontrar selvagens numa parte qualquer deste globo? Onde é que não há selvagens? E a propósito, estes que chama de selvagens, serão eles piores do que os demais? Aqueles que andam pelas cidades? Mas, capitão, pois eu, professor, encontrei-os em toda parte. Entendo, repliquei, mas se não quiser recebê-los a bordo do Nautilus, acho bom tomar certas precauções. Tranquilize-se, professor, não há nada com que se preocupar. Mas eles são muitos, parece ao todo uns 100 ou mais. Professor Aronnax, disse o capitão Nemo, cujos dedos haviam retornado às teclas do órgão. Ainda que todos os nativos da Papuásia estivessem reunidos nessa praia, o Nautilus nada teria a temer de seus ataques. Os dedos do capitão percorreram o teclado do instrumento e notei que ele só feria as teclas pretas, o que dava uma cor essencialmente escocesa às suas melodias. Dali a pouco se esqueceu de minha presença e mergulhou num devaneio que procurei não mais dissipar. Subi a plataforma. Já era noite, pois nas baixas latitudes o sol se põe rapidamente sem crepúsculo. Eu via a ilha Gueboroar apenas confusamente, mas as fogueiras acesas diziam que os nativos não planejavam deixar a praia. Assim fiquei por muito tempo, pensando ora naqueles selvagens, sem mais temê-los, pois a imperturbável confiança do capitão Nemo me confortava, ora esquecendo-os para admirar os esplendores daquela noite dos trópicos. Minhas recordações voavam para a França, no rastro daquelas estrelas zodiacais que a iluminariam dentro de poucas horas. A lua brilhava em meio às constelações do zênite, o que me fez pensar que dali a 2 dias o fiel e benevolente satélite ressurgiria naquele mesmo lugar para levantar as marés e assim arrancar o Nautilus de seu leito de corais, onde estava preso. Em torno da meia-noite, vendo que estava tudo tranquilo nas águas escuras e sobre as árvores da praia, voltei à minha cabine e dormi pesadamente. A noite transcorreu sem incidentes. Com certeza a visão do monstro encalhado na baía assustou os papuas, pois os alçapões que permaneciam abertos constituíam um acesso fácil ao interior do Nautilus. Às 6 da manhã do dia 8 de janeiro, subi a plataforma. As sombras da madrugada se erguiam e a ilha logo surgiu através da bruma dissipada. Primeiro suas praias, em seguida seus cumes. Os nativos continuavam lá, mais numerosos do que na véspera ainda, talvez uns 500 ou 600 agora. Alguns, aproveitando a maré vazante, tinham avançado até as cabeças de corais, a menos de 300 metros do Nautilus, e pude distingui-los com facilidade. Eram, de fato, genuínos papuas, de compleição atlética, homens de raça esbelta, fronte larga e alta, narizes grossos, mas não achatados, dentes brancos. Sua carapinha tingida de vermelho contrastava com um corpo negro e luzídio, como o dos núbios. Do lobo de suas orelhas bífias e repuxadas pendiam fileiras de ossinhos. Nus em sua maioria, entre eles percebi algumas mulheres, vestidas dos quadris até os joelhos, com uma verdadeira anquinha de plantas presa num cinto vegetal. Alguns chefes enfeitavam o pescoço com um crescente e colares com penduricalhos vermelhos e brancos. Quase todos, armados com arcos, flechas e escudos, carregavam no ombro uma espécie de rede contendo pedras redondas
que suas fundas arremessavam com destreza. Como vi tudo isso à distância? Claro, estava com o binóculo de conselho. Um desses chefes, bem próximo do Nautilus, examinava-o detidamente. Devia ser um mado da alta hierarquia, pois vestia uma tanga de folhas de bananeiras, dentada nas extremidades e pintada em cores chamativas. Não me seria difícil abater aquele nativo que se achava a pouca distância, mas preferia aguardar demonstrações efetivamente hostis. Entre europeus e selvagens, os europeus devem reagir e não atacar. Durante todo o tempo da maré vazante, os nativos rondaram o Nautilus. Embora não fizesse muito alarido, ouvi-os repetir várias vezes a palavra ace, ace, e pelos seus gestos compreendi que me convidaram a ir à terra, convite que julguei por bem declinar, claro. Nesse dia, portanto, o Scaler não deixou seu alvéolo, para a grande contrariedade de mestre Ned Land, que não pôde completar seus estoques de comida. O habilidoso canadense, então, empregava seu tempo preparando as carnes e farinhas que trouxera da ilha Gueboroar. Quanto aos selvagens, voltaram para a praia em torno das 11 da manhã. Tão logo as cabeças de coral começaram a desaparecer sob o influxo da Premier. Como seu número crescera consideravelmente, tudo indicava que viessem das ilhas vizinhas ou da Papuásia propriamente dita. Entretanto, não percebi uma única piroga indígena. Não tenho nada melhor a fazer, imaginei, dragar aquelas belas águas límpidas que revelavam uma profusão de conchas, zófitos e plantas pelágicas. Era o último dia do Nautilus naquelas paragens, isto é, se desencalhasse no dia seguinte, conforme a promessa do capitão Nemo. Chamei então conselho, que me trouxe uma draga pequena e leve, quase igual às usadas para pescar ostras. E os selvagens? Me perguntou o conselho. Que o patrão me perdoe, mas não me parecem tão maus assim. Em compensação, são antropófagos, meu rapaz. É possível ser antropófago e um homem direito, respondeu o conselho. Assim como ser guloso e honesto. Uma coisa não exclui a outra, patrão. Está bem, conselho. Admito que são antropófagos honestos e que devoram honestamente seus prisioneiros. Entretanto, como não faço questão de ser devorado, nem mesmo honestamente, vou ficar de sobreaviso, pois o comandante do Nautilus parece não tomar nenhuma precaução. E agora, mãos à obra. Pescamos ininterruptamente durante 2 horas, mas sem apanhar nenhuma raridade. A draga enchia-se de orelhas de Midas, harpas, melânias e, principalmente, dos mais belos martelos que eu já vira até então. Também pescamos algumas olutúrias, ostras perlíferas e uma dúzia de pequenas tartarugas que foram separadas para a despensa de bordo. Contudo, quando eu menos esperava, capturei uma maravilha, melhor dizendo, uma deformidade natural, raríssima de se encontrar. Conselho acabava de acionar a draga e o aparelho subia, carregando com uma profusão de conchas bastante comuns, quando, subitamente, ele me viu meter o braço dentro da rede, retirar uma concha e soltar um grito de satisfação, isto é, grito mais lacinante que a garganta humana pode produzir. O que houve, patrão? Assustou-se, conselho. Foi mordido? Não, meu rapaz. E, no entanto, de bom grado eu teria pago com um dedo a minha descoberta. Mas que descoberta, patrão? Essa concha, conselho, eu disse, mostrando o objeto de meu triunfo. Mas é simplesmente uma Olívia porfíria, gênero das olívias, ordem dos pescibrânquios, classe dos gastropódes, ramo dos moluscos. Sim, conselho, mas em vez de suas volutas rodarem na direita para a esquerda, essa oliva, elas vão da esquerda para a direita. Será possível? Exclamou o conselho. Sim, meu rapaz, é uma concha
sinistrógera, uma concha sinistrógera, admirou-se Conselho, com o coração palpitando. Observe a espiral. Ah, patrão, crê-me, disse Conselho, pegando a preciosa concha com a mão trêmula. Nunca senti emoção igual. E não faltavam motivos para isso. Sabemos, com efeito, como observaram os naturalistas, que o destrismo é uma lei da natureza. Os astros de seus satélites, em seu movimento de translação e rotação, movem-se da direita para a esquerda. O homem usa mais a mão direita do que a esquerda, e, consequentemente, seus instrumentos e aparelhos, escadas, fechaduras, cordas e relógios, etc., são articulados de modo a ser operados da direita para a esquerda. Ora, a natureza em geral obedece a essa lei, a espiralar suas conchas. Todas as destras, com raras exceções, quando por uma eventualidade qualquer sua espiral é canhota, os colecionadores pagam seu peso em ouro. Estávamos absortos na contemplação de nosso tesouro e eu me prometia enriquecer o museu com ele, quando uma pedra, desastradamente lançada por um selvagem, veio quebrar o precioso exemplar na mão de Conselho. Dei um grito de desespero. Conselho agarrou meu fuzil e apontou para um selvagem que balançava sua funda a 10 metros de distância. Fiz menção de detê-lo, mas o tiro partiu e destroçou a pulseira de amuletos penduradas no braço do indígena. Conselho, gritei. Conselho? O que, patrão? Não viu que foi o canibal que começou? Uma concha não vale a vida de um homem, afirmei. Ah, desgraçado, exclamou o Conselho. Eu teria preferido que ele me quebrasse o ombro a quebrar essa concha. Conselho estava sendo sincero, mas não pude concordar com ele. Enquanto isso, o cenário se alterara sem que o percebêssemos. Cerca de 20 pirogas cercavam o Nautilus. As embarcações esculpidas em troncos de árvore, compridas, estreitas e bem balanceadas para um ataque, equilibravam-se por meio de uma dupla maroma de bambu que boiava na superfície da água. Eram manobras por exímios remadores seminus e eu não via seu avanço sem preocupação. Era evidente que aqueles papuas já haviam tido contato com europeus e conheciam seus navios, mas o que pensavam daquele cilindro de ferro espichado na enseada, sem mastros e sem chaminé? Nada de bom, pois, se a princípio haviam mantido uma distância respeitosa. Ao vê-lo imóvel, recuperaram pouco a pouco a confiança e procuravam se familiarizar com ele. Ora, precisamente essa familiaridade é que era preciso impedir. Nossas armas, que não produziam detonação, não impressionavam nem um pouco os indígenas, que só mostram respeito por trabucos barulhentos. O raio, sem os estrondos do trovão, pouco assustaria os homens, embora o perigo esteja na descarga elétrica e não no barulho. Nesse momento, as pirogas aproximaram-se do Nautilus, alvejando-o com uma nuvem de flechas. Diabos, uma saraivada! Assustou-se Conselho. E talvez de flechas envenenadas. Temos que avisar o capitão Nemo, eu disse, entrando pelo alçapão. Não vendo ninguém no salão, ousei bater na porta do quarto do capitão. Entre, foi sua resposta. Obedeci e encontrei o capitão Nemo às voltas com uma equação em que não faltavam X e outros sinais algébricos. Atrapalho, eu disse por polidez. De fato, professor Aronnax, respondeu o capitão, mas suponho que tem sérias razões para esta visita. Das mais sérias, estamos cercados pelas pirogas dos nativos e dentro de poucos minutos seremos atacados por centenas de selvagens. Ah, reagiu tranquilamente o capitão Nemo. Eles vieram com as pirogas? Sim, senhor. Nesse caso, basta fechar os alçapões. Exatamente, e eu vim lhe dizer. Nada mais fácil, disse o capitão Nemo. E, apertando um botão elétrico, transmitiu uma ordem ao passo da tripulação. Tudo em ordem, professor, comunicou-me, após alguns instantes. O Scaler
está no lugar e os alçapões foram fechados. Imagino que não receie que esses cavalheiros destruam muralhas que os projéteis de sua fragata não conseguiram trespassar, correto? Não, capitão, não existe outro perigo. E qual seria o perigo? Não, capitão, mas existe outro perigo. E qual seria, professor? É que amanhã, nesse horário, teremos de reabrir os alçapões para renovar o ar do Nautilus. Não posso contradizê-lo, professor, uma vez que nossa embarcação respira a maneira dos cetáceos. Ora, se nesse momento os papuas ocuparem a plataforma, não vejo como impedi-los de entrar. Então suponho que eles subirão a bordo? Tenho certeza disso, capitão. Muito bem, professor, pois que subam. Não vejo nenhuma razão para impedi-los. No fundo, esses papuas são uns pobres diabos e não quero que minha visita à ilha Gueboroar custe a vida de nenhum único deles. E eu ia me retirar, mas o capitão Nemo me reteve e convidou para sentar ao seu lado. Interrogou-me com interesse sobre nossas expedições em terra, sobre nossas caçadas, parecendo não compreender aquela necessidade de carne que atormentava o canadense. Em seguida, vários assuntos afloraram na conversa e, sem por isso tornar-se mais comunicativo, o capitão Nemo mostrou-se mais amável. Entre outras coisas, acabamos por comentar a situação do Nautilus, encalhado precisamente no estreito no qual Dumont d'Urville esteve prestes a naufragar, e o capitão pronunciou-se a respeito. Professor, esse d'Urville foi um grande marinheiro de vocês, um navegador dos mais inteligentes, o capitão Cook dos franceses. Pobre cientista. Desafiar as galerias do Polo Sul, os corais da Oceania, os canibais do Pacífico, para vir a perecer miseravelmente num vagão de trem. Se porventura esse homem enérgico refletiu durante os últimos segundos de sua existência, imagine quais não devem ter sido seus supremos pensamentos. Expressando-se de forma, o capitão Nemo demonstrava emoção, o que melhorou o conceito que eu tinha dele. Em seguida, com o mapa nas mãos, recapitulamos os feitos do navegador francês, suas viagens de circunnavegação, sua dupla incursão ao Polo Sul, que resultou na descoberta das terras Adélia e Luiz Felipe, e por fim seus levantamentos hidrográficos das principais ilhas da Oceania. O que d'Urville fez na superfície dos mares, declarou o capitão Nemo, eu fiz no seio do oceano, e mais fácil e completamente do que ele. A Astrolabe e a Zélia, varridas sem descanso pelos furacões, não chegavam aos pés do Nautilus. Tranquilo gabinete de trabalho, um verdadeiro sedentário no meio das águas. Em contrapartida, capitão, retruquei, há um ponto de convergência entre as corvetas de Dumont d'Urville e o Nautilus. Qual o ponto, professor? É que o Nautilus encalhou como elas. O Nautilus não encalhou, professor, respondeu-me friamente o capitão Nemo. O Nautilus é feito para repousar sobre o leito dos mares, e não terei que empreender os penosos trabalhos e manobras a que o d'Urville se viu obrigado para desencalhar suas corvetas. A Astrolabe e a Zélia quase pereceram, mas meu Nautilus não corre qualquer perigo. Amanhã, no dia estipulado, no horário estipulado, a maré irá içá-lo mansamente e ele retomará sua navegação através dos mares. Capitão, eu disse, não duvido. Amanhã, acrescentou o capitão Nemo, levantando-se, às 2h40 da tarde, o Nautilus flutuará e deixará incólume o Estreito de Torres. Pronunciando estas palavras num tom lacônico, o capitão Nemo inclinou-se ligeiramente. Era uma despedida e voltei ao meu quarto.
Lá encontrei Conselho, ansioso por saber o resultado de minha entrevista. Meu rapaz, respondi, quando sugeri ao capitão que o Nautilus estava ameaçado pelos nativos da Papuásia, ele me respondeu com uma ironia mordaz. Logo, só lhe posso dizer uma coisa, confie nele e durma com os anjos. O patrão não necessita de meus serviços? Não, meu amigo. O que faz Ned Land? O patrão me dê licença, respondeu o conselho, mas o amigo Ned Land está às voltas com um patê de canguru muito promissor. Enfim, a sós me deitei e dormi muito mal, pois ouvia o barulho dos selvagens pisoteando a plataforma e emitindo gritos ensurdecedores. A noite transcorreu dessa forma, sem que a tripulação saísse da inércia habitual, preocupando-se tanto com a presença daqueles canibais quanto os soldados de um forte inexpugnável com formigas percorrendo sua blindagem. Às 6 horas da manhã eu estava de pé, com os alçapões não haviam sido abertos, o ar do interior não fora renovado. Os reservatórios, porém, abastecidos para qualquer eventualidade, funcionaram adequadamente e lançaram alguns metros cúbicos de oxigênio na rarefeita atmosfera do Nautilus. Trabalhei no meu quarto até o meio-dia, sem ter visto o capitão Nemo um instante sequer. A bordo não se percebia nenhum preparativo para partirmos. Esperei mais um pouco e me dirigi ao grande salão. O relógio de pêndulo marcava 2h30. Dali a 10 minutos a maré atingiria seu nível máximo de altura e se a promessa do capitão Nemo não fosse pura presunção, o Nautilus se libertaria imediatamente. Caso contrário, muitos meses se passariam antes que pudesse deixar seu leito de coral. Nesse interim, sentimos um leve e auspicioso tremor no casco da embarcação. Sobre seu costado, ouvi rangerem as asperezas calcárias do fundo coralino. Às 2h35, o capitão Nemo apareceu no salão. Vamos partir, anunciou. Foi minha reação. Dei ordens para que abrissem os alçapões. E os papuas, capitão? Os papuas, respondeu o capitão Nemo, dando ligeiramente de ombros. Não invadirão o Nautilus? E de que maneira? Atravessando os alçapões, ora, que o senhor mandou abrir. Professor Aronnax, respondeu tranquilamente o capitão Nemo. Ninguém entra assim pelos alçapões do Nautilus, mesmo quando estão abertos. Olhei para o capitão. Não compreende? Insistiu. De forma alguma. Muito bem, venha e verá. Dirigi-me à escada central. Lá Ned Land e Conselho, intrigados, observavam alguns homens da tripulação abrindo os alçapões, enquanto do lado de fora ressoavam gritos dos selvagens, gritos furiosos e vociferações medonhas. Os portalos foram abertos para fora. 20 figuras horrendas apareceram, porém. O primeiro indígena a encostar a mão no corrimão da escada, lançado para trás por não sei que força invisível, desapareceu dando gritos pavorosos e pulando feito louco. Outros 10 lhe sucederam e tiveram a mesma sorte. Conselho estava em êxtase. Ned Land, obedecendo ao seu temperamento, correu para a escada, mas assim que agarrou o corrimão também foi derrubado. Com 1000 demônios! Exclamou o canadense. Levei um choque dos grandes. Essa palavra explicou tudo. Não era mais um corrimão. Passara a ser um cabo metálico carregado de eletricidade que chegava na plataforma. Qualquer um que tocara era sacudido por tremores, e esses tremores teriam sido fatais se o capitão Nemo houvesse lançado nesse condutor toda a corrente de seus motores. Não seria exagero afirmar que entre os invasores e ele estendera-se uma rede elétrica inexpugnável. Apavorados, os papuas bateram em retirada, enquanto, rindo, consolávamos e massageávamos o azarado Ned Land, que praguejava feito um progresso. Nesse momento, porém, o Nautilus, soerguido pelas últimas ondulações da maré,
e naquele 40º rigoroso minuto, estipulado pelo capitão, deixou seu leito de coral. Sua hélice fustigou as águas com uma lentidão majestosa. Sua velocidade foi aumentando gradualmente, rasgando a superfície do oceano, e ele escapou são e salvo das perigosas gargantas do Estreito de Torres. No dia seguinte, 10 de janeiro, o Nautilus continuou a evoluir sob as águas, mas uma velocidade indescritível que não pude estimar em menos de 35 milhas por hora. A velocidade de sua hélice era tão grande que tornava impossível acompanhar seus giros ou contá-los. Devaneando sobre aquele maravilhoso agente elétrico que, além de fornecer movimento, calor e luz ao Nautilus, também o protegia contra ataques externos, transformando num aro sagrado no qual nenhum profanador tocava sem ser fulminado. Minha admiração não conhecia limites, e logo veio a estender-se ao engenheiro que criara. Avançávamos em linha reta para oeste, e em 11 de janeiro dobramos o cabo Wessel, situado a 135 graus de longitude e 10 graus de latitude norte, que forma a ponta leste do Golfo de Carpentaria. Os recifes ainda eram numerosos, mas agora espalhados e consignados no mapa com extrema precisão, não foram obstáculos para o Nautilus, que evitou com facilidade os abrolhos de Mone a bombordo e os recifes Vitória a estibordo, situados a 130 graus de longitude, naquele mesmo 10º paralelo que percorrimos obsessivamente. Em 13 de janeiro, o capitão Nemo, tendo chegado ao mar do Timor, avistara a ilha homônima a 122 graus de longitude. Essa ilha, cuja superfície estende-se por 39 mil quilômetros quadrados, é governada pelos rajas, príncipes que se declaram filhos de crocodilos, isto é, oriundos da mais elevada estirpe a qual um ser humano pode aspirar. Essa é a causa de seus ancestrais escamosos popularem nos rios da ilha, sendo objeto de uma veneração especial. São protegidos, incensados, adulados, alimentados, recebem virgens em oferenda, e infeliz é o estrangeiro que erguer a mão para os crocodilos sagrados. Mas o Nautilus não entrou em conflito com os vis animais. Timor apareceu apenas por um instante ao meio-dia, enquanto o imediato verificava nossa posição. Da mesma forma, apenas vislumbrei a pequena ilha Rote, que fazia parte do arquipélago e cujas mulheres gozam de sólida reputação de beleza nos mercados malaios. A partir desse ponto, o curso do Nautilus, em latitude, voltou-se para sudoeste, tomando a direção do Oceano Índico, para onde nos arrastaria a fantasia do capitão Nemo. Subiria para o litoral da Ásia ou para as praias da Europa? Hipóteses pouco prováveis por parte de um homem que fugia dos continentes habitados pelos humanos. Desceria então para o sul, dobraria o Cabo da Boa Esperança, depois o Cabo Horn, para investir rumo ao Polo Antártico? Ou retornaria para os mares do Pacífico, onde seu Nautilus encontrava uma navegação fácil e independente? O futuro nos diria, após vencer os recifes de Cartier, Hibernia, Seigapatam, Scott, últimos esforços do elemento sólido contra o elemento líquido, em 14 de janeiro, estávamos distantes de quaisquer terras. A velocidade do Nautilus viu-se singularmente reduzida, e ele, movendo-se aleatoriamente, ora avançava em meio às águas, ora flutuava em sua superfície. Nessa fase da viagem, o capitão Nemo realizou interessantes experimentos sobre a diversidade das tempestades nas varais camadas marítimas. Em condições normais, esses levantamentos são feitos
por instrumentos bastante complexos, que fornecem dados no mínimo duvidosos, seja por sondas termométricas cujos vidros racham com frequência sob a pressão das águas, seja por aparelhos que se baseiam na variação de resistência dos metais às correntes elétricas. Os resultados assim obtidos não são verificáveis. Já o Capitão Nemo media pessoalmente as diversas camadas líquidas, fornecia-lhe de maneira instantânea e precisa o grau procurado. Dessa forma, ora enchendo seus reservatórios, ora descendo obliquamente por meio de seus planos inclinados, o Nautilus alcançou sucessivamente profundidade de 3, 4, 5, 7, 9 e 10 mil metros, e a conclusão definitiva desses testes foi que, a uma profundidade de 10 mil metros, o mar apresentava uma temperatura constante de 4,5 graus sobre todas as latitudes. Eu acompanhava aqueles experimentos com o mais vivo interesse. O Capitão Nemo dedicava-lhes uma verdadeira paixão. Frequentemente perguntei-me o objetivo daqueles testes. Seria em benefício de seus semelhantes? Pouco provável, uma vez que, cedo ou tarde, seus estudos viriam a perecer junto com ele em algum mar ignorado. A menos que destinasse a mim o resultado de seus experimentos, mas isso era admitir que minha estranha viagem teria um fim, o qual eu ainda não vislumbrava. De toda forma, o Capitão Nemo apresentou-me números obtidos que determinavam a relação das densidades da água nos principais mares do globo. Dessa exposição tirei uma lição pessoal que nada tinha de científico. Foi durante a manhã do dia 15 de janeiro. O capitão, em cuja companhia eu passeava sobre a plataforma, perguntou-me se eu conhecia as diferentes densidades da água do mar. Respondi negativamente e acrescentei que a ciência carecia de observações rigorosas a esse respeito. Fiz essas observações assegurando-me, e posso comprová-las. Bem, arrisquei, mas o Nautilus é um mundo à parte, e os segredos de seus cientistas não chegam aos continentes, disse ao capitão. Tem razão, professor. Ele concordou após alguns instantes de silêncio. É um mundo à parte, tão estranho, a Terra, firme quanto os planetas que acompanham o globo em torno do Sol, e jamais conheceremos os trabalhos dos cientistas de Saturno ou Júpiter. Porém, uma vez que o acaso ligou nossas duas existências, posso comunicar-lhe o resultado de minhas observações. Terei prazer em ouvi-lo, capitão, eu disse. Como sabe, professor Aronnax, a água do mar é mais densa que a água doce, mas essa densidade não é uniforme. Com efeito, se represento por 1 a densidade da água doce, encontro 28 milésimos para a água do Atlântico, 26 milésimos para a água do Pacífico, 30 milésimos para a água do Mediterrâneo. Ah, pensei, por acaso irá aventurar-se ao Mediterrâneo? 18 milésimos para as águas do Mar Jônico e 29 milésimos para as águas do Adriático. Decididamente, o Nautilus não fugia dos movimentados mares da Europa, o que me permitiu concluir que nos levaria, talvez muito em breve, a continentes mais civilizados. Ned Land receberia essa curiosa informação com um pulo de satisfação. Durante vários dias, nossas jornadas transcorriam em meio a experimentos de todo tipo, sobre os graus de salinidade das águas em diferentes profundidades, sua eletrificação, coloração e transparência. E em todas as circunstâncias, o capitão Nemo usou de engenhosidade somente comparável à sua boa disposição ao meu respeito. Mas então fiquei sem vê-lo por vários dias e isolei-me novamente a bordo. No dia 16 de janeiro, o Nautilus parecia adormecido poucos metros abaixo da superfície. Seus motores elétricos achavam-se desligados e sua hélice imóvel deixava-o vagar ao sabor das correntes. Presumi que a tripulação fazia reparos internos,
requeridos pela violência dos movimentos mecânicos da máquina. Meus companheiros e eu fomos, então, testemunhas de um curioso espetáculo. As escotilhas do salão estavam descerradas e, como o farol do Nautilus achava-se desativado, uma vaga penumbra reinava em meio às águas. O céu tempestuoso e coberto por grossas nuvens iluminava precariamente as camadas superiores do oceano. Eu observava o estado do mar nessas condições, com os maiores peixes parecendo apenas sombras meramente esboçadas, quando de repente uma luz intensa iluminou o Nautilus. A princípio, julguei que alguém havia ligado o farol e que seu facho elétrico contaminava a massa líquida. Eu estava enganado, porém, e, após uma rápida observação melhor, percebi o meu erro. O Nautilus flutuava em meio a uma camada fosforescente que, na escuridão, chegava a cegar. Era produzida por miríades de animálculos luminosos, cujo brilho aumentava quando eles resvalavam no casco metálico do aparelho. Eu surpreendia faíscas em meio às mantas de luz, como se fossem originadas por chumbo derretido numa fornalha ardente ou por massas metálicas levadas à incandescência, isso de tal maneira que, em contraste, alguns conglomerados luminosos faziam sombra nesse meio ígneo que não admitia a obscuridade. Não era mais a calma irradiação de nossa iluminação comum. Havia nela uma vitalidade e movimento únicos. Era uma luz viva. Tratava-se, com efeito, de uma aglomeração infinita de infusórios pelágicos, notículos miliares, verdadeiros glóbulos de gelatina diáfana, dotados de um tentáculo filiforme e dos quais contamos até 25.000 em 30 centímetros cúbicos de água, e sua luz ainda era intensificada pelas irradiações típicas das medusas astérias, aurélias, fólides, dactilas e outros zoófitos fosforescentes, impregnados da gordura das matérias orgânicas decompostas pelo mar e talvez do muco secretado pelos peixes. Durante várias horas o Nautilus flutuou em meio àquelas águas luminescentes e nosso deslumbre só foi aumentar quando vimos os grandes animais marinhos evoluírem como salamandras. Pude observar, em meio a um fogo que não ardia, botos elegantes e rápidos, incansáveis palhaços dos mares e marlins com 3 metros de comprimento. Inteligentes detectores de furacões, cujo temível gládio às vezes fustigava o vidro do salão. Depois vieram peixes menores, balistas variados, atuns saltadores, peixe-lobo e centenas de outros, riscando a atmosfera luminosa. O inenarrável espetáculo nos hipnotizava. Seria a intensidade do fenômeno aumentada por alguma condição atmosférica ou devia-se a alguma tempestade desencadeada na superfície das águas? Poucos metros abaixo, porém, o Nautilus não sentia sua fúria, oscilando serenamente em meio a águas tranquilas. Assim íamos avançando, sempre extasiados diante de alguma nova maravilha que surgia. Conselho observava e classificava seus zoófitos, seus articulados, seus moluscos, seus peixes. Os dias transcorriam rapidamente e eu não os contava mais. Ned Land, fiel à sua rotina, tentava diversificar a dieta de bordo. Verdadeiros caracóis acostumáramos a nossa concha e afirmo ser muito fácil virar um verdadeiro caracol. A vida, portanto, parecia-nos tranquila, natural e sequer imaginávamos existir outra maneira de vivê-la na superfície do globo terrestre quando um incidente veio lembrar-nos a estranheza de nossa situação. Em 18 de janeiro,
O Nautilus achava-se a 105 graus de longitude e 15 de latitude meridional. O tempo estava ameaçador, o mar difícil e escapelado. O vento soprava do leste com força e o barômetro que deixara nos últimos dias anunciava uma iminente explosão dos elementos. Subi a plataforma no momento em que o imediato media nossa posição. Esperava, como sempre, que a frase cotidiana fosse pronunciada, porém, naquele dia, ela foi substituída por outra, não menos incompreensível. Quase que imediatamente vi aparecer o Capitão Nemo, cujos olhos cravados numa luneta miravam o horizonte. O capitão manteve-se imóvel por alguns minutos, concentrado no campo da lente. Em seguida, abaixou a luneta e trocou um punhado de palavras com seu imediato. Este parecia às voltas com uma perturbação que, em vão, ansiava reprimir. O capitão Nemo, mais senhor de si, permanecia indiferente. Quer dizer, parecia fazer algumas objeções às quais o imediato respondia com afirmações categóricas. Pelo menos assim o compreendi pela diferença entre seu tom e seus gestos. Quanto a mim, havia olhado cuidadosamente na direção observada, sem nada perceber. O céu e a água confundiam-se numa linha do horizonte perfeitamente nítida. Enquanto isso, o capitão Nemo ia de uma ponta a outra da plataforma, sem dirigir-se a mim, talvez sem dar pela minha presença. Seu passo era firme, porém menos regular que de costume. Parava às vezes e, de braços cruzados no peito, observava o mar. O que procuraria naquela imensidão? O Nautilus achava-se então a centenas de milhas da costa mais próxima. O imediato pegara outra vez o binóculo e interrogava obstinadamente o horizonte, indo e vindo, batendo com o pé, constratando com seu chefe pela agitação nervosa. O mistério não tardaria a ser esclarecido, pois, a uma ordem do capitão Nemo, o motor, aumentando sua força propulsora, imprimiu uma rotação mais rápida à hélice. Neste momento, o imediato fez um novo sinal para o capitão, que interrompeu o passeio e apontou a luneta para o ponto indicado, observando-o longamente. De minha parte, bastante intrigado, desci ao salão e voltei com a poderosa luneta telescópica que costumava usar. Em seguida, apoiando-a sobre a caixa do farol, que formava uma protuberância na frente da plataforma, dispus-me a percorrer com a vista toda a linha do céu e do mar. Meu olho, porém, ainda não se ajustara ao ocular quando o instrumento foi impetuosamente arrancado de minhas mãos. Virei-me. O capitão Nemo estava à minha frente, mas não o reconheci. Sua fisionomia estava transfigurada. Seus olhos, alimentando um fogo escuro, furtavam-se sob a sobrancelha franzida, e ele mostrava um pouco os dentes. Seu corpo hirto, seus punhos fechados, sua cabeça enfiada nos ombros, atestavam o ódio violento que transpirava de toda a sua pessoa. Ele não se mexia. Minha luneta, que caíra de sua mão, rolara aos seus pés. Teria sido eu, então, sem querer, a provocar aquele rompante de cólera? Passaria pela cabeça do incompreensível personagem que eu surpreendera algum segredo velado aos hóspedes do Nautilus? Não, não era eu o objeto daquele ódio, pois ele sequer me via, com seu olhar obstinadamente voltado para o impenetrável ponto no horizonte. Por fim, o capitão Nemo recuperou o autocontrole e sua fisionomia, tão profundamente alterada, voltou à calma de sempre. Após dirigir algumas palavras numa língua estranha, ao imediato, interpelou-me. Professor Aronnax, disse num tom imperioso, cumpre-me exigir do senhor que observe um dos compromissos que o prendem a mim. Do que se trata, capitão? Deve assentir em ser confinado junto com os meus companheiros até o momento em que eu julgar conveniente devolver-lhes a liberdade. O senhor é soberano, respondi-lhe, olhando fixamente, mas permite que eu lhe faça uma pergunta? Nenhuma, cavalheiro.
Diante de tal resposta, não me cabia discutir e sim obedecer, uma vez que qualquer tipo de resistência teria sido inglória. Desci a cabine ocupada por Ned Land e Conselho e comuniquei-lhes a resolução do capitão. Omito qual foi a reação do canadense arpoador a essa notícia. Aliás, não houve tempo para qualquer explicação. 4 homens da tripulação esperavam à porta e fomos conduzidos para a mesma cela onde havíamos passado nossa primeira noite a bordo do Nautilus. Ned Land fez menção de protestar, mas em resposta a porta se fechou em sua cara. "O senhor pode me explicar o que isso significa?" perguntou o conselho. Contei o ocorrido a meus companheiros, que ficaram tão perplexos como eu, mas igualmente intrigados. Enquanto isso, eu mergulhara num abismo de reflexões e o insólito relance que eu dera na fisionomia do capitão Nemo não me saía da cabeça. Incapaz de juntar duas ideias lógicas, perdendo-me nas hipóteses mais absurdas, fui arrancando de minha circunspecção por estas palavras de Ned Land. "Viva, o almoço está servido." Com efeito, a mesa estava posta. Era evidente que o capitão Nemo dera aquela ordem ao mesmo tempo em que mandara acelerar o Nautilus. "O patrão me permite uma parte?" disse Conselho. "Sim, meu rapaz," respondi. "Pois bem, almoce, patrão, é prudente, não sabemos o que vem por aí." "Tem razão, Conselho." "Infelizmente," comentou Ned Land, "trouxeram-nos apenas o cardápio de bordo." "Amigo Ned," replicou o Conselho, "o que diria se nem isso tivéssemos?" Esse argumento calou as recriminações do arpoador. Pusemo-nos à mesa. A refeição transcorreu em silêncio. Comi pouco. Conselho, obviamente, por prudência, forçou-se, e Ned Land, apesar de tudo, com grande apetite. Terminado o almoço, cada um de nós recostou-se num canto. Naquele momento, o globo luminoso que iluminava a cela se apagou, deixando-nos na mais completa escuridão. Ned Land não demorou a pregar os olhos, e, o que me admirou, Conselho também se entregou a um pesado torpor. Eu me perguntava o que pudera provocar-lhes aquela imperiosa necessidade de sono, quando senti meu cérebro invadido por uma nuvem densa. Meus olhos, que eu queria manter abertos, fecharam-se à minha revelia, e fui tomado também por uma alucinação dolorosa. Claro, haviam misturado substâncias soporíficas nos alimentos que acabávamos de consumir. Quer dizer que não bastava a prisão para nos ocultar os planos do capitão Nemo, era ainda preciso o sono. Foi quando ouvi os alçapões se fecharem, as ondulações do mar que faziam a embarcação jogar um pouco cessaram. Deixaria o Nautilus à superfície do oceano? Retornaria à estabilidade das águas profundas? Fiz de tudo para resistir ao sono em vão. Minha respiração falhava. Senti um frio mortal engelar os membros, pesados e como que paralisados. Minhas pálpebras, verdadeiras placas de chumbo, caíram sobre meus olhos e não consegui reerguê-las. Um sono mórbido, povoado de alucinações, apoderou-se de todo do meu ser. Em seguida, as visões esvaneceram e caí inerte, completamente aniquilado pelo sono. Curiosamente, acordei um novo homem no dia seguinte. Para minha grande surpresa, encontrava-me no meu quarto. Meus companheiros provavelmente haviam sido levados de volta à sua cabine sem que tivessem se apercebido disso mais do que eu. Talvez, assim como eu, ignorasse o que acontecera durante a noite e, para desvendar esse mistério, eu só contava com os acasos do futuro. Pensei então em sair do quarto. Estaria outra vez livre ou ainda prisioneiro? Completamente livre. Abri a porta, atravessei as coxias, subi a escada central. Os alçapões, fechados na véspera, estavam abertos. Fui até a plataforma. Lá interroguei Ned Land e Conselho, que me aguardavam. Nada sabiam. Mergulhados num sono pesado, que não lhes deixara nenhuma lembrança, tinham ficado perplexos ao acordarem em sua cabine. Quando o Nautilus
apareceu-nos tranquilo e misterioso como sempre, flutuando na superfície a uma velocidade moderada. Nada sugeria qualquer mudança a bordo. Os olhos penetrantes de Ned